que vamos ver a partir de agora é como o clínico pode conseguir informações essenciais da cintigrafia cardíaca da mesma forma que ele obtém no dia a dia informações do eletro, da ergometria, do ecocardiograma, ressonância magnética, angiografia invasiva, angiografia não invasiva. Se você se abastece de informações seguras, você pode ter a sua opinião formada, que pode destoar menos da maioria, porque você tem uma opinião segura sobre o que sabe. Para tanto, vamos ver alguns conceitos de fisiologia e fisiopatologia na doença coronariana. O ventrículo esquerdo, o coração recebe o aporte sanguíneo através dos vasos de condutância, a árvore coronariana, na superfície epicárdica. Mas lá dentro, no tecido, a microcirculação é que faz chegar o sangue lá. E a hemodinâmica não visualiza essa microcirculação porque ela só tem resolução até 100 micra. Dois exames possibilitam ver essa microcirculação. É o eco com bolhas e a cintigrafia indiretamente, porque a cintigrafia vê o traçador dentro do tecido. O traçador entra na célula, então ele torna-se intramiocárdio. Então permite que você deduza a quantas andas a perfusão em termos de microcirculação. Nesse slide, estudo pós-mortem, em que você pode fazer grandes pressões na árvore coronariana, o que você não pode fazer no vivo, e com isso você vê microvasos que mesmo no paciente sem nenhuma doença coronariana, não é visto pela hemodinâmica. E quando essa doença coronariana se arrasta, torna-se crônica, lesão grave, severa de 3 vasos, plexos subendocárdicos são gerados e que eles é que vão manter a hemostase lá do tecido. É ele que vai garantir a nutrição do tecido. E isso indiretamente pode ser visto pela cintigrafia e pela ecobolhas. Observe este caso com lesão total dos 3 vasos, DA, coronária direita, circunflexa, e só a intermédia está patente. Portanto, quando você chega no repouso, o coração está funcionando legal, em diástole e sístole mostrando a boa contração. Graças a quê? A perfusão da microcirculação. Evidentemente, as custas da nossa circulação colateral também patente. Nesse outro caso, o mesmo acontece, a obstrução total da coronária direita, da descendente anterior, da circunflexa, mas em repouso, o coração mantendo uma contração normal, graças à irrigação pela microcirculação. Quando se injeta o traçador, ele vai se localizar no músculo. Então, aqui é cortes histológicos de um paciente que foi injetado antes de morrer e depois se fez essas secções de anatomia. Septo, parede lateral, parede inferior, que no caso aqui não está captando porque houve um infarto nessa área. Então não tem célula aqui, não tem captação aqui. Ou seja, o radiotraçador mostra essencialmente tecido. Uma grande vantagem da cintigrafia é que ela mostra também as alterações dinâmicas, consequência dessa hipoperfusão de alteração da doença coronariana. O coração é um órgão eminentemente dependente de oxigênio. Então, se ele tem 20% do fluxo basal num determinado segmento, a função contrátil se esvai. Se estende por uma área maior do coração, 20 a 25%, o débito cardíaco cai, volumes aumentam, a pressão diastólica final aumenta. Se essa extensão chega a 40%, ocorre falência ventricular, o paciente pode morrer por edema agudo de pulmão, não tanto pelo infarto, mas pelo próprio edema agudo de pulmão. Se essa oclusão dura 1 minuto, surge movimento paradoxal. O endocárdio é responsável por cerca de 70% do espessamento e da contratividade miocárdica, e é a primeira área a sofrer quando existe isquemia. Com o acoplamento do eletro com a cintigrafia, se consegue ver as alterações do ciclo cardíaco desde a diástole até a sístole, e com isso você vê movimento de parede, você vê espessamento, você calcula a fração de ejeção. Aqui nesses slides, os vasos de condutância, os territórios irrigados e a correspondência com a cintigrafia, ok?
Parede lateral, parede lateral, parede septal, parede septal, parede anterior, parede anterior, parede inferior, parede inferior. A correspondência do tomograma com os cortes. Isso aqui é o endocárdio, que é essa linha mais interna. E ela fica dirigindo-se ao centro do coração justamente para expulsar o sangue. Essa parte mais externa corresponde ao epicárdio, que movimenta-se menos do que o endocárdio. Ponta, médio, base. Aqui o ventrículo direito. E o mapa polar que resume as alterações de perfusão. A cintigrafia cardíaca ela pode ser adquirida de duas formas, não sincronizada e sincronizada. Na não sincronizada, simplesmente se faz a captação em um semicírculo de 180 graus, com paradas e retomadas da aquisição intercaladas, cada uma de 20 segundos, e posteriormente você obtém a perfusão, mas não obtém o ciclo cardíaco, portanto não te dá noção de função. Com o espectro sincronizado, você pega esses 20 segundos da imagem estática e subdivide em 8 frames. Com isso você consegue ver o coração desde a diástole e a sístole e é possível então avaliar os volumes, avaliar a movimentação das paredes, avaliar os espessamentos, avaliar a fração de ejeção. Para sincronizar, basta acoplar 3 eletrodos no paciente, o eletrocardiograma é obtido, o computador sincroniza o eletro com a gama-câmara e com isso o ciclo é subdividido em 8 frames. Aqui um compacto dessas informações em apenas 2 cortes, vertical longo, isquemia, faltando sangue na parede inferior e ponta, melhorando no repouso, dilatação de cavidade, observe que reduz, as alterações de perfusão no mapa polar de estresse e de repouso, pior aqui, melhorando aqui, a correspondência na alteração dinâmica na parede inferior, pior no estresse, melhorando no repouso, e a correspondência no espessamento quantitativo. Observe que existe uma melhora do espessamento daqui para cá. Esse brilho aumenta. Por quê? Porque o nível de espessamento é muito menor aqui durante o estresse do que no repouso. A ponta, cujo normal é 50, 60, está 30 aqui. As outras áreas tem 20 aqui, 40 aqui, 27 aqui, 46 aqui. Então, há uma melhora quantitativa de espessamento. E o espessamento é a informação primordial para você avaliar a cintigrafia junto com a perfusão. Autores no passado demonstraram que existe uma correlação muito boa entre o espessamento, aqui no caso na ordenada, e a fração de ejeção na abscissa. É quase uniforme essa relação, de forma que déficit de espessamento cursa com fração de ejeção mais baixa, fração de ejeção mais alta cursa com espessamentos melhores. E isso já tem sido demonstrado em vários trabalhos. Ou seja, o espessamento dá uma informação ao clínico que ajuda bastante junto com a perfusão na interpretação do exame. Na cintigrafia, o espessamento pode ser visto de 3 maneiras, ou através do epicárdio em relação ao endocárdio, a distância em relação ao endocárdio, ou através do brilho, ou através da quantificação no mapa polar. Aqui nós vemos o ciclo cardíaco normal, a diástole final congelada, a sístole final congelada, e essa diástole final o computador transforma numa malha para que você veja a dinâmica cardíaca, aqui no caso normal. O grande problema de usar epicárdio para o espessamento é que você teria que medir a distância, e isso não é dado pelo programa. Então você visualmente tem que saber se há aumento dessa distância durante o estresse e durante o repouso. Aqui no caso houve. No visual, você simplesmente observa a melhora do brilho na área comprometida. Aqui no caso, na parede anterior, está ruim no estresse e portanto não brilha, e aqui no repouso ela brilha. Na quantificação é simplesmente você seguir a numeração. O normal é acima de 30 ou acima de 30 em todas as áreas, e na ponta é 50 ou 60. Aqui você vê que é um déficit geral. Esse paciente está com comprometimento difuso e grave do espessamento miocárdio. O espessamento visto analisando o epicárdio junto com o endocárdio é legal quando não existe muito comprometimento da função, porque você vê essas distâncias bem diferentes, né?
Mas quando existe um comprometimento maior da função, por exemplo, no caso aqui, a parede inferior já no repouso, ela não está muito boa. E no estresse, ela torna-se acinética, ela piora bastante. Então, quando você compara o espessamento usando o epicárdio no estresse e no repouso, para você ver essa distância visual é meio difícil, a não ser que você quantifique, e isso não é dado pelo programa. Já o espessamento quantitativo no mapa polar, você observa nitidamente a falha, quer dizer, a piora da tonalidade da cor, mostrando justamente o déficit de espessamento, e a melhora no repouso, e os números mostrando isso. Aqui um apanhado geral do que foi visto, a diástole e a sístole visto pela hemodinâmica, com a colocação da sístole dentro da diástole para cálculo da fração da ejeção e para ver a motilidade de parede, a correspondência pela cintigrafia, no caso aqui a diástole está em preto, e nessa malha preta, mas que fundamentalmente é a mesma informação, sístole, sístole e aqui a diástole. A correspondência do contorno diastólico com a malha verde, do contorno sistólico final com o amarelo, dos tomogramas idem, então aqui endocárdio em diástole final, endocárdio em sístole final. Quando você compara a espessura usando o epicárdio, tem outra desvantagem. Se houver uma discinesia e não tiver a malha verde aqui, você não vai saber que houve essa discinesia. Você só está vendo a discinesia porque a malha verde está rompida aqui, significando que o coração colocou-se para fora em relação ao segmento ínfero-apical. Septo-apical, melhor dizendo. Então, você observe que se você não tem essa malha verde, você não tem essa noção da discinesia. Num paciente grave, com bastante comprometimento do miocárdio, a avaliação visual perde muito da contribuição para a avaliação do espessamento. Você vê que aqui é um brilho notável na parede anterior, quando a gente está vendo que a parede anterior está péssima aqui. A parede lateral também, né? A parede septal. Ou seja, isso porque o programa normaliza essas contagens. Mesmo que se elas sejam baixas, aqui é mais alta, ele bota no brilho mais alto. E isso não necessariamente significa que o coração tenha toda essa espessamento. Já a quantificação no mapa polar, você observa que está péssimo esse miocárdio. De maneira nenhuma ele teria esse espessamento tão bom como está mostrado aqui. Ou seja, a quantificação numérica pelo mapa polar é a melhor opção. Reforçando aqui, na verdade, é infraapical e não septoapical. Como se dá o espessamento? Aqui um diagrama, o coração em diástole e 4 áreas marcadas, que a gente vai ver durante a sístole o que é que ocorre com essas áreas de músculo marcadas. Na sístole final, há um espessamento radial, há um espessamento circunferencial que tende a alongar esse músculo, e isso empurrando o endocárdio daqui para o centro. E é isso que dá a impressão de movimento do endocárdio. E existe também o encurtamento longitudinal, de forma que o coração todo se espessa, e é esse espessamento que faz com que o sangue seja ejetado. A medicina nuclear, então, usa um artifício em que ela simplesmente contabiliza as contagens na diástole final e vê quanto aumentou na sístole final, porque quanto mais espesso, maior a contagem. E simplesmente pela diferença e normalização para a diástole final, ele vê o percentual de espessamento, no caso aqui 40%, acima dos 30%, portanto, normal. Além da informação de perfusão, da dinâmica ventricular, do espessamento, a cintigrafia possibilita ainda você dar uma olhada no ventrículo direito. Aqui o ventrículo direito normal, que ele lambe o septo, enquanto que aqui, no caso muito ruim, ele praticamente fica o tempo todo longe do septo, ou seja, uma cavidade muito grande em relação ao coração normal e uma hipocinesia muito grave. É importante você saber como está o ventrículo direito, principalmente no paciente com disfunção ventricular importante, porque isso agrega informação ao prognóstico do paciente.
Uma última informação que a cintigrafia dá é sobre a viabilidade miocárdica. É saber se determinado segmento do coração está em condições de, mesmo estando com problemas de cinesia, acinesia, ou seja, o que for, ele está deteriorado, se ele melhoraria após a revascularização. As duas informações que a cintigrafia dá é em termos de estar perfundido e estar com a membrana íntegra. Se você faz um repouso e faz uma imagem tardia e o coração ainda mantém um nível de captação, é porque a membrana está íntegra e não houve fuga do radiotraçador. Uma captação em nível de 50% ou acima de 50% seria uma boa indicação para viabilidade. Nós não nos aprofundaremos aqui porque nós teremos uma palestra só sobre isso. O problema da viabilidade pelo SPECT é que na fronteira do mapa polar que fornece a viabilidade, existe uma área que não é cardíaca. Esses pixels aqui não é cardíaco, é o septo membranoso, que é mais curto, então o septo é mais curto. Áreas espúrias que não é miocárdio. E, no entanto, o programa considera como miocárdio. Então, esse paciente, por exemplo, todo ele está com a captação e com a perfusão relativamente preservada e, portanto, tem viabilidade. No entanto, o programa considera essa área aqui, periférica, perto do septo, como sendo não viável. Isso é um erro. É por isso que nós não costumamos fornecer esse laudo de viabilidade. De posse de todas as informações da perfusão, da dinâmica ventricular, é fornecido o laudo, em que deve sempre constar o percentual de isquemia, o percentual de fibrose, e no caso da viabilidade, o percentual de viabilidade. Apesar da profusão de imagens que é fornecida ao clínico, 4 é o essencial e você deve sempre procurar por elas. A perfusão nos cortes individuais, com o resumo no mapa polar, a dinâmica ventricular com o resumo no espessamento. Basta isso. E a dinâmica ventricular focalizando todas essas 5 paredes, anterior, inferior, ponta, septo, parede lateral. Dentro da informação dinâmica, se prenda aqui apenas aos volume diastólico final, volume sistólico final e a fração de ejeção. Esses outros dados não são tão importantes, a não ser a identificação e o dia do exame. Comentários adicionais feitos pelo médico que fez o exame é essencial. O que ele acha do exame, isso é fundamental, porque ele é que viu o paciente durante o exame, ele tem condição de dar mais informações pertinentes à capacidade do paciente de realizar o teste. Aqui um adendo mostrando as principais alterações de perfusão, as alterações dinâmicas associadas, que você pode encontrar na cintigrafia. Aqui uma perfusão normal, portanto a dinâmica normal, observe a malha em diástole final, o coração se afastando bem. Aqui um caso em que existe a captação de parede inferior, mas isto, como é atenuação, você vai observar na dinâmica, a dinâmica está boa. Se a dinâmica está boa, é improvável que seja fibrose. Aqui um caso de isquemia transitória, a parede anterior melhora no repouso, existe dilatação transitória e o ventriculograma mostra uma acinesia da parede anterior e que melhora no repouso. Aqui um padrão de fibrose, não melhora no repouso, o estresse está hipocaptante e continua hipocaptante no repouso, então você vai lá e vê no ventriculograma isotópico uma acinesia de parede inferior. E no paciente que tem uma melhora parcial, você vê na dinâmica ventricular no estresse uma acinesia e que melhora parcialmente. Isso aqui é um stunning, portanto, uma área viável e que após revascularização ela melhorou totalmente. O espessamento miocárdico em termos visuais, observe que aqui é sístole final, mostrando um bom espessamento, mas o paciente, a gente está vendo aqui que a parede lateral está horrível, a parede septal horrível, e apesar de uma perfusão relativamente preservada, e é por isso que está dando um bom espessamento visual, a imagem quantitativa do espessamento é péssimo, reforçando novamente que o espessamento quantitativo é superior ao espessamento visual para análise. Quando você indicaria a cintigrafia cardíaca?
para avaliação de dor torácica estável ou em condições agudas, para estratificação de risco, principalmente pós-infarto, e isso é importantíssimo, para o significado funcional da lesão, para avaliação da viabilidade miocárdica e para segmento medicamentoso ou após revascularização, e nos casos em que o paciente não pode realizar o teste de esforço. Quando você tem um paciente que você suspeita de doença coronariana, a primeira coisa a fazer é avaliar a probabilidade com base na idade, no sexo e no tipo de dor, nas perguntas que você faz na primeira abordagem clínica do paciente, na anamnese. Na sequência, um teste simples pode resolver. Se o teste simples continua com probabilidades alteradas, aí você pode pedir a cintigrafia com base em outros fatores de risco associados e no score de Duke abaixo de 7,5%. Um score de Duke abaixo de 7,5% é uma boa indicação para a cintigrafia. Se após o teste de esforço a probabilidade é baixa, a cintigrafia não vai ajudar ao risco de ter um falso positivo e encaminhar o paciente desnecessariamente para o cateterismo. No caso de probabilidade alta, a cintigrafia também não ajuda, a não ser para dizer que parede está comprometida ou qual o grau de isquemia. Paciente com testes francamente positivos, com dor, com alteração de ST francamente positiva, é indicação para CAT. Se a probabilidade é intermediária após o teste de esforço, aí sim, a cintigrafia torna-se bem indicada. Agradeço desde já a atenção e espero que essas informações possam ajudar a ver o laudo de uma outra forma, mais direta.